Agora vamos falar de um conteúdo sobre especificações técnicas de peso, medidas e possibilidade de acabamentos. O palestrante é André Henrique de Brito, 33 anos, formado em Engenharia da Produção pela Unicinos, com experiência no setor de engenharia e desenvolvimento de produtos, cores e efeitos, e 4 anos empreendendo com a escuderia romana Portas Especiais. E aqui no Roadshow, ele vai abordar sobre o tema portas customizáveis, soluções para entradas arquitetônicas. Então, é com você, André. Obrigado pela palavra, Shayla. Obrigado aos telespectadores que nos assistem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu sou o André, nós vamos falar um pouquinho sobre portas customizáveis, soluções para entradas arquitetônicas. Mas quem é o André? O que são portas customizáveis? Qual é a história desse produto? Onde ele é mais forte hoje? Qual o benchmark mundial? Quais as possibilidades que ele entrega para que os arquitetos e profissionais consigam fazer, aplicarem seus projetos e obter entradas arquitetônicas? Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o André. O André, assim como a escuderia romana, nasceu no Rio Grande do Sul e veio para Florianópolis ano passado, né? Um sonho de muito gaúcho, vir morar na ilha, sonho de criança realizado, e tive o prazer de poder, empreendendo, conciliar o trabalho com a vivência aqui na ilha. Sou formado em Engenharia de Produção pela Unicinos no Rio Grande do Sul. Trabalhei muitos anos na Forjas Taurus, no setor de engenharia, onde eu era responsável por conferir os desenhos técnicos que vinham para a engenharia, fazer correções, enviá-las de volta e também criar instruções de trabalho. Foi aí que começou a minha jornada com desenvolvimento de produto. Eu já estudava na faculdade, trabalhava com isso. Alguns anos depois eu passei a ir para um local, para uma fábrica onde se desenvolviam cores para produtos, novidades, desenvolvi algumas cores das Havaianas, então é muito provável que você já tenha usado em algum momento alguma cor que eu ajudei a desenvolver. E através dessa minha paixão, vou contextualizar um pouquinho para vocês entenderem como nasceu, como esse produto chegou até aqui. Em uma visita a uma feira na Ásia, um mercado muito diferente daqui, eu vi uma porta muito diferente, vermelha, com dragões, muito diferente do que se usa aqui, mas me chamou muita atenção porque era um produto que eu nunca tinha visto nada tão detalhado. Então eu cheguei e conversei com a pessoa e ela me contou a história de onde vinha aquela porta, vinha da Itália, e do porquê que ela era tão expressiva, porque ela estava em tanto destaque. Então, passado algum tempo, resolvi ir até o antigo continente, fui para a Itália, conheci as 5 principais fábricas de portas. A Itália hoje possui mais de 100 fábricas deste produto. E se pensarmos que a Itália é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, a gente já tem uma dimensão deste mercado lá. Ele está difundido por toda a Europa, mas ali é hoje, claro, terra do design, vocês já com certeza conhecem. Então é um produto que é muito forte. Mas o que são então portas customizáveis, portas arquitetônicas? Eu vou começar aqui falando alguma coisa até para quem deseja procurar, se informar um pouquinho sobre isso na internet. Normalmente, quando você faz a pesquisa, é normal você procurar esses termos em inglês, então vocês vão encontrar design doors, architectural doors, tailor-made doors e armored doors. Depois eu escrevo ali, porque é em inglês, mas é com esses termos que vocês vão conseguir pesquisar se precisarem fazer pesquisa. Mas o que são, então, portas que podem ser porta design, porta de arquitetônica, porta customizável? Todos esses termos são utilizáveis. Bom, ele parte de um conceito de produto completo. Nós temos a porta tradicional e a porta arquitetônica, a porta customizável, ela tenta unir o quê? Conceitos estéticos e técnicos em um único produto. Então ela vai ser um produto que vai utilizar, além de aspectos técnicos, materiais nobres para que a característica estética seja elevada.
a porta arquitetônica, a porta design ela sempre começa com conceito estético aliado a uma questão técnica. E muito importante, ela é sempre um produto único ou muito exclusivo, porque ao contrário de muitos fabricantes ao redor do mundo, a tiragem dela é artesanal, ela não é feita não é industrializada em grandes quantidades, tornando cada projeto muito único. Sobre um pouquinho dos aspectos técnicos e estéticos, a apresentação vai girar muito em torno deles. Aqui na tela vocês podem ver 8 aspectos técnicos, que são os principais aspectos explorados pelos fabricantes. Nós podemos quase que agrupá-los ali, a gente tem o multitravas e a blindagem ali em cima e o anti-arrombamento, muito questão de segurança, né? Muito aliado à segurança do produto. Temos conforto térmico e o anti-ruído muito voltado a questões ali ambientais. E temos também questões da abertura digital, abertura remota, senhas, que vão muito para o lado da tecnologia. O que é importante salientar aqui? A porta customizável, a porta design, ela tem tudo isso? De certa forma, sim. Mas se você precisar de uma porta anti-ruído, ela é a melhor opção? Só se você deseja que ela tenha um aspecto estético superior. Aí ela sim será uma boa opção. Se ela for escolhida única e exclusivamente, uma porta que foi fabricada único e exclusivamente anti-ruído, vai se sobressair porque o preço possivelmente não vai ser atrativo para o cliente que busca só uma porta anti-ruído. O mesmo se refere a uma porta de conforto térmico, ou uma porta blindada. Se você busca só apenas uma dessas características, possivelmente a porta customizável talvez não te atenda. Mas se você busca unir um ou mais desses aspectos técnicos, aliado à beleza, é o produto ideal. Aqui já na parte de questões estéticas, a gente pode citar algumas que são estéticas e até mesmo funcionais em algum ponto, como é o exemplo da fechadura eletrônica, porque ela é funcional e ao mesmo tempo estética. Às vezes você quer que ela funcione, mas você quer que ela seja bonita também. Temos também ali ao lado maçanetas e puxadores, tanto industrializados como existe a opção de você customizar o puxador. O pessoal gosta muito de puxador embutido, fazer um puxador com aço diferente, um projeto especial, é possível também. Essas portas permitem que você customize diversos tipos de material, nós vamos falar sobre eles. E também questões de segurança ali, o quadrado superior à direita, com alguns acabamentos em metal. Então eu gostaria de contar um pouquinho da história para vocês entenderem como esse produto se tornou tão importante. Eu vou voltar um pouquinho antes disso, que foi bacana, eu li, acho legal comentar, que a porta talvez seja um dos primeiros elementos residenciais, porque se pensarmos que os primeiros que andaram por aqui moraram em cavernas, eles precisavam tapar, né, para se proteger do frio de predadores, e então eles desenvolveram uma porta, possivelmente. Mas historicamente o primeiro registro é do Egito, o que também faz sentido, afinal uma região que se construía muito construções de areia e barro, então você precisava ventilar esse ambiente, porque de dia é muito quente e à noite esfria muito, então o que você precisa? Fechar aquele buraco que você abriu, né? Então a história dela é lá atrás. Mas mais recentemente, o local onde ela é muito difundida hoje, que é a Itália, nós temos uma imagem ali à esquerda que é o Arco de Constantino. O que muita gente não sabe é que o Arco de Constantino é uma porta. O Arco de Constantino era uma porta usada nos eventos do Congresso, do Senado romano. Então ele simbolizava, para você ver, que naquele tempo as pessoas já viam a importância de uma entrada arquitetônica, porque era um evento público, mas o que eles notaram? Que o simbolismo daquela entrada passava uma mensagem para as pessoas. Uhum. Ah, sério? E eu esqueci de botar o cronômetro. Tivemos um problema técnico. Bom, agora,
Sabemos onde parou. Eu vou voltar então, vou contar um pouquinho, retomando aqui que eu estava falando sobre o Arco de Constantino. Não sei se essa parte saiu ou não, mas vou retomá-la porque ela é bem importante. Estava falando, muitas pessoas não sabem, mas o Arco de Constantino é uma porta. Ela foi uma porta criada para ser utilizada em eventos do Senado romano. Então vocês imaginem, os eventos eram públicos, né, em praça pública, e eles notaram o impacto que uma entrada arquitetônica, uma entrada imponente tinha na mensagem que ela transmitia, ao ponto deles construírem o arco, que está lá há milênios, para que o povo, quando fosse para o evento, mesmo uma praça pública, um local aberto, ele passasse por aquilo e aquilo transmitisse uma mensagem de participação, de encantamento para ele. À direita ali da foto você vê o Coliseu, as formas muito conhecidíssimas das aberturas, tanto do arco se representam lá no Coliseu, e também descobri que os romanos possivelmente foram um dos primeiros designers do mundo, porque eles foram um dos primeiros, dizem que foram os primeiros a estamparem, né, o SPQR, que até hoje você anda pela Europa, você vai ver esse símbolo, ou seja, eles criaram uma marca para que todos que vissem aquilo soubessem quem fez, quem construiu e reconhecesse o estilo. Na imagem, estamos bem aí, não, certo? A imagem ao lado, então já temos algumas portas não tão antigas, mas que, na verdade, portas algumas já feitas recentemente, mas seguindo um estilo contemporâneo, que é muito normal na Itália, e vocês veem ali já algumas transições, algumas do semicírculo, que lá no passado era feito por questões técnicas, se manteve, em alguns casos, por questões de manter a tradição, estética, e enfim. Então você vê a importância que eles davam para a entrada, quão importante é você impactar na entrada. E como elas são hoje, né? Aqui trazemos alguns exemplos, as curvas, os semicírculos já desaparecem, hoje grande maioria dos modelos já com linhas retas. À esquerda da imagem vocês veem portas com mármores, em amarelo é um mármore retroiluminado, à direita alguns mosaicos com madeira, pedra natural também. Mas o que o cliente quer, né? Eu resolvi adicionar esse slide nesses dias que antecediam a apresentação, porque eu passei por uma situação que eu estava com alguns arquitetos, eu ouvi aquilo e eu achei interessante contextualizar aqui, porque eu fiquei com isso na cabeça. Conversei com um consultor que presta serviços para nós, já consultou mais de 2.000 empresas, e falei para ele, eu estava numa palestra e o palestrante apresentando um produto de alto valor agregado, e eu ouvi os arquitetos, e ele comentava assim mais do que uma vez, vocês querem ser diferentes, vocês querem inovar, vocês querem ser diferentes, vocês querem inovar ou vocês querem ser o mesmo? Vocês querem fazer a mesmice ou querem inovar, querem pensar diferente, querem pensar fora da caixa? E eu ouvi os arquitetos assim, não, tudo bem, pensar fora da caixa, mas isso às vezes o cliente tem um custo e às vezes é difícil de convencê-lo. E eu ouvi aquilo e eu fiquei me perguntando, eu tenho um produto que eu vendo de certa forma, de uma forma similar, né? Então conversei com esse meu consultor e disse, como eu chego lá e digo para eles, porque o cliente, o meu arquiteto, o meu cliente é o arquiteto, mas o arquiteto muitas vezes tem o cliente dele também que precisa de um convencimento. Então, talvez não seja novidade, mas o que nós definimos? Percepção de valor. Porque a pessoa vai pagar e vai gastar com aquilo que tem valor para ela. Às vezes ela vai economizar nisso, naquilo, mas no que ela quer muito, gosta muito, ela dificilmente economiza. Ou ela tem mais chances de manter a fidelidade ao produto, ao projeto, que a gente sabe que é outro item que os arquitetos prezam muito. A originalidade do seu projeto, para ver um resultado bacana no fim. Então, sobre as portas, como a gente poderia fazer, né? Bom, é uma porta, mas ela tem um valor agregado maior. Eu trouxe ali 5 itens que a gente pensou, inclusive que eu vivenciei isso ao longo da jornada da empresa, nesses últimos anos, que eu notei que às vezes você vender um produto, uma porta dessas, para uma pessoa que gosta de inovação, você consegue convencê-la. Muito forte também a exclusividade da pessoa saber, principalmente quando ela vê o produto, ela tem a mesma surpresa talvez que eu tive lá anos atrás quando eu vi a primeira porta. Então ela saber que os convidados que vão chegar ali vão se
vislumbrar logo de início. Além disso, pode ser uma pessoa muito preocupada com segurança. Talvez ela tenha uma família, ela viaja muito, talvez ela tenha filhos pequenos, ou talvez alguma pessoa em casa que ela, ou até mesmo ela fica em casa e ela tem uma insegurança e ela quer unir a segurança estética neste produto. Além de praticidade e funcionalidade que a tecnologia nos concede. Então, baseado nisso que eu falei, a gente consegue fazer 3 famílias setorizadas neste tipo de produto, sendo a customização o topo da pirâmide, porque ela sempre parte do pressuposto que tem que ser bonito, e a tecnologia e a segurança dando apoio lá para customização, a beleza, né? Trazendo praticidade e segurança. Falando um pouquinho sobre os acabamentos, mas quais as opções de acabamentos que nós temos? Hoje essas portas, no geral, os fornecedores trabalham com 5 famílias, que englobam dezenas de materiais. Por exemplo, madeiras. Podem ser madeiras naturais, madeiras de demolição, lâminas de madeira. Mármores, né? Pedras em geral, podem ser granitos, cimentícios. Texturas, podem ser texturas tanto essas aplicáveis como painéis já pré-prontos. Temos também o aço, que pode ser um cortem, pode ser um aço carbono tradicional ou um aço inox. Eu vou pular a família e vou para a do vidro, que seriam vidros acidatos, vidros de diversa cor, vidros foscos, com película, sem película. E daí voltando agora para a família mosaico, que nada mais é do que uma família onde você junta 2 ou mais famílias daquelas outras 5 que eu mencionei. Ou às vezes você pega uma delas e coloca um metal para fazer um acabamento, fazer um projeto diferente. Importante, eu vou falar um pouquinho mais detalhado lá no fim, mas eu já vou salientar. Eu ouço muitas pessoas falando, eu vi uma porta de segurança e o pessoal revestiu ela com acabamento. Isso é um pouco perigoso, porque não é uma má ideia, porque lá no passado eu pensei nisso, quando eu visitei as primeiras fábricas. Mas todas foram categóricas em falar, e da minha experiência industrial, fez todo sentido, que o produto sai da fábrica com uma especificação. Mesma coisa que você chegar na oficina e perguntar o que eles acham se você for modificar o seu carro. Tenho certeza que 100% vai falar, não é uma boa ideia. Porque esse projeto de engenharia, esse desenho é feito para funcionar assim. Então tomem um certo cuidado com adaptações. Eu sei que muita gente tem experiência, sabe fazer, mas a gente às vezes vai pegando mais confiança e isso pode vir a dar problema. Outro item estético, outros itens, né? Puxadores e maçanetas. A gente tem alguns puxadores que podem ser eletrônicos também, existem puxadores industriais, como os da foto, maçanetas industriais. E temos também a possibilidade de customizar os puxadores, né? Muitas fábricas fazem a customização, aquela questão dos puxadores embutidos ou com algum desenho diferente. Só tomar uma água aqui. Um pouquinho sobre tecnologia. Existem basicamente 3 opções de abertura tecnológica hoje. Também é importante tomar cuidado porque não é toda fechadura eletrônica que é adaptável a esse tipo de porta, até porque ela tem um sistema de segurança mais robusto, então isso tende a, no tempo, o produto normalmente funciona logo no início, mas com o tempo ele tende a dar problema porque ele não é feito para aquela carga. Mesma situação parecida com a porta. Mas hoje essa opção que nós temos seria numérica, muita gente gosta porque não gosta do dedo ali, a digital às vezes não funciona. Ela tem a vantagem de você escolher a senha e você pode passar a senha para outros. A desvantagem é que talvez outras pessoas tenham a sua senha e você tenha que alterá-la. Existe a abertura remota, essa particularmente aqui eu mais gosto, eu uso essa abertura, porque eu viajava muito, eu sou uma pessoa que perdia muito as chaves, então hoje em dia a gente está sempre com o celular. Hoje tivemos uma palestra mais cedo sobre a automação do Guilherme, né? Então é uma praticidade, você consegue abrir sua porta no celular. Essa opção de fechadura já tem um sistema que você chega perto, ela já reconhece que você está ali. E além do mais, ela tem a opção, por exemplo, eu tenho uma casa no litoral, mas moro em outro local. E combinei com um amigo, me atrasei no trabalho, sexta-feira peguei trânsito, ele chegou primeiro. Eu consigo abrir para ele pelo meu celular. Preciso que alguém faça uma manutenção e não vou conseguir levar a chave. Consigo abrir pelo celular e depois, quando a pessoa sair, eu recebo o aviso que ela fechou a porta. Então, é uma outra opção tecnológica muito interessante.
Temos também a eletrônica digital numérica, ou seja, ela pode ser única e exclusivamente digital, como a imagem da esquerda. Ali você vê que ela é um desenho muito mais minimalista. Eu gosto muito desse modelo também. E atrás vocês podem ver ali na beira da foto que o corpo dessa fechadura é maior, justamente pela questão que ele é feito por uma porta de segurança superior. Na direita ali nós temos a questão numérica, que também tem a opção daí com a digital. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o conforto térmico e o próximo é sobre o conforto acústico. Tivemos hoje de manhã também uma palestra sobre conforto acústico, né? Eu acho que o Cleomar, que era o palestrante. E sobre o conforto térmico. A porta essa em si, ela não é tão procurada para esse quesito, mas ela sim pode contribuir. Por quê? Essa porta permite que você preencha com um material, com uma característica técnica a qual você deseja. Às vezes você vai querer um anti-chamas, às vezes você vai querer alguma coisa que isole melhor o ambiente, proteção térmica. Às vezes você vai querer alguma coisa que atenue o som, já vamos ali para a parte do som. Então, às vezes você consegue ter as três características em um único material de preenchimento. E sobre a acústica também, especificamente, existe uma coisa muito interessante chamada, acho que é a lei das fendas, eu acho que se chama. Agora me fugiu o nome da lei, mas ela basicamente diz o quê? Que o material que preenche a porta não necessariamente é a coisa mais importante, mas sim a vedação dela. Então, para você que deseja uma vedação, é muito importante, porque a cada milímetro que você tem de folga, você tem um aumento nos decibéis. Então, às vezes, o pessoal fica muito preocupado em botar material isolante dentro da porta e deixa folga nas laterais. Isso não vai fazer um bom isolamento acústico. Então, essa porta já vem com 2 camadas emborrachadas para fazer uma vedação acústica superior, e ela ainda tem a opção para quem quer um nível acima de botar uma guilhotina na parte de baixo. Quando você fecha a porta, ela também baixa. Então, veda 100% da porta. Sobre a segurança, eu trouxe uma imagem de um perfil, uma imagem superior. Esse perfil, como vocês podem ver, ele é de aço. Ele deve ser diferente do que vocês estão habituados a ver. Eu tentei muito encontrá-lo no Brasil, não existe. Então, nós temos que trazer de fora esse perfil. Ele é específico para esse tipo de produto por diversas razões. Primeiro, que ele aguenta as características físicas de segurança, aguenta o peso dos materiais que são instalados. E se vocês olharem dentro, quando eles estão ali de frente, ali onde tem aquela cota 1050, existe uma dobradiça ali dentro. Essa dobradiça também não existe no Brasil, também procurei muito. Então, esses 2 materiais têm que vir de fora, são específicos para esse produto. Essa dobradiça, ela está ali por 3 razões. A primeira é questão de segurança, ela está oculta dentro do perfil. A segunda é uma questão de aguentar o peso, então ela está melhor estruturada ali para aguentar mais peso. E a terceira é uma questão estética, porque muitas pessoas querem aquela porta sem a dobradiça, sem aquele conceito liso, então ela permite que seja feito isso. Na direita temos ali uma representação de como é dentro da porta, aquela imagem maior. Ela tem barras de reforço, tem os materiais que a preenchem. E na direita ali tem um item que é muito interessante, isso bastante pessoas me questionam. Vocês veem que simboliza um painel que está sendo clipado ali, né? Existe essa opção. Por que que existe essa opção? Muitas vezes a pessoa, por alguma razão, algum local comercial quer mudar o painel daqui a um tempo. É possível se clipar este painel para que no futuro se mude a decoração, mude o conceito, você não precisa substituir a porta inteira, você consegue desclipar e clipar outro painel. Claro, isso sempre pelo lado de dentro, porque o lado de fora preza pela segurança. E o grande benefício aqui é, por exemplo, você que tem um cliente que está num condomínio, que está num prédio, que muitas vezes existe uma regra que o lado externo tem que ser padronizado, você tem a opção, e inclusive não precisa nem ser clipado, mas você consegue modular e botar um painel customizado do lado de dentro, e você mantém a originalidade do lado de fora. Aqui sobre o multitravas, que vai na questão da segurança, que eu mencionei. Ali também temos um desenho que demonstra como é a estrutura de reforço da porta, o material, o preenchimento.
sempre com 3 pontos de fechamento. Normalmente hoje se usam 4 pinos em cada fechamento, então totalizando 12 pinos. Na imagem da esquerda eu trouxe 2 exemplos de modelos que podem ser usados. Um centralizado com 3 pinos, então seriam 9, porque tem mais 3 em cima e 3 embaixo. E outro ali que já tem 7 pinos centrais. E daí esse modelo especificamente também tem 3 em cima e 3 embaixo. Aqui um ponto muito interessante, que foi tema da palestra do ano passado, da Puchari, também eu vi. Foi muito bacana eles terem tocado nesse assunto. A imagem da direita, nós temos um cilindro modelo europeu. Ele é um pouco diferente do modelo tradicional brasileiro, que é mais ovalado, né? Esse cilindro ele tem mais pinos, o que dificulta a chave Misha de conseguir acessá-lo. Então ele já é um cilindro com uma segurança superior muito usado nessas portas. Mas tem um item que foi trazido pela Puchari, que quando vocês olham, se vocês chegarem em casa hoje, abrirem a porta e olharem, vocês vão ver que existe um parafuso na altura de onde você bota a chave. Vou contar para vocês isso agora. Esse parafuso é o que segura, que segura esse cilindro ali. Se a pessoa tem o conhecimento de onde esse parafuso está passando exatamente, ela pode, com uma ferramenta, furar ali ou cortar e quebrar esse parafuso. A partir do momento que ela quebra isso, ela saca esse cilindro, ela bota outro cilindro, ela abre sua porta. Então imagina, você tem uma porta, um bunker, se a pessoa faz neste ponto que é mais frágil, ela conseguiria acessar. Então existem 2 coisas muito importantes. O protetor do cilindro, que está na imagem à esquerda, ele não é fundamental, mas sempre recomendado tê-lo, porque isso é feito de um zinco puro, é muito difícil de furar. A pessoa vai ter uma dificuldade gigantesca. Nada é inviolável, mas ela vai ficar horas ali. E além disso, hoje já existe uma tecnologia no Brasil que se chama Key Blocker. É uma tecnologia israelense, tem uma marca brasileira, eu não sei se eu posso citar o nome dela, mas é Key Blocker, vocês vão encontrar. Que ele permite o quê? Ele tem a face dele, ele tem um sistema de segurança que se alguém forçar, ele vai quebrar aquela partezinha que fica para fora. E se aquilo quebra, não abre mais a porta. Às vezes as pessoas se assustam, opa, mas como é que daí não abre mais a porta? O interessante dessa tecnologia é que vem uma chave extra, que ela funciona mesmo com o cilindro quebrado. Na verdade, ele quebra, ele muda o segredo e daí só única e exclusivamente com essa chave. Só tem que guardar a chave bem porque é uma única. Aqui um dos pontos mais interessantes que gera bastante dúvida. As portas customizáveis, elas são blindadas? Não. As portas customizáveis, elas não são blindadas. Mas elas possuem a opção de você customizar a blindagem. Elas vêm de fábrica com um nível de segurança superior e caso o cliente queira aumentar o nível de segurança, é possível instalar o material de blindagem no preenchimento e ela se torna uma porta blindada também. Então nem toda porta customizável é blindada, mas existe a opção. E o que define o que é blindado, né? Isso é outra coisa muito legal. Existe uma norma do Brasil que define. Você precisa enviar um substrato para validação. Vou citar um exemplo que eu achei muito bom que eu ouvi. Se você quiser fazer uma blindagem de lista telefônica, é possível, você pode fazer. Você precisa criar o substrato das listas telefônicas, você envia para o órgão do Exército que fiscaliza, eles vão ter um ambiente controlado e caso as munições não perfurem, você valida aquele substrato de listas telefônicas. Que a gente sabe que não é viável, mas para conceitualizar é muito bom o exemplo. Então, normalmente, o que o pessoal valida? Metal, fibras e vidros. Pela questão do mercado, aplicação, instalação, facilita muito. Uma dúvida muito recorrente, pesos e medidas, quais os tamanhos que eu consigo trabalhar com esse produto? Nós temos neste mercado 2 tipos de porta. Porta com dobradiças, as dobradiças ocultas, e portas pivotantes. Muito dificilmente se usa dobradiças aparentes. Por quê? Porque a gente vai encontrar dobradiças aparentes aí que aguentam 50 kg unitário, par vai aguentar 100 kg. As dobradiças ocultas já conseguem aguentar 2,5 vezes mais, até mais, porque a norma pede que elas consigam aguentar até 250, então ela possivelmente passa disso. E as medidas dessa porta você consegue fazer com 1,20 m até 3 metros de altura. Por que isso é muito... Qual que é a vantagem disso? Uma porta pivotante você consegue fazer ela maior, a altura das duas é a mesma, e você aguenta 4 vezes mais peso. Porém, a pivotante, sabe-se que ela ocupa um espaço
normalmente 20 centímetros do pivô. Então, no ambiente, por exemplo, do quarto, você não quer perder 20 centímetros, você não tem muito espaço. Na entrada do escritório, até na entrada de um apartamento, você não quer botar uma pivotante, mas você quer aproveitar um vão livre, você tem a opção de usar as dobradiças. Muita gente me pergunta, é possível fazer mais do que 3 metros? 4, 5? Sim, é possível, mas não é usual neste mercado. Se vocês, caso forem pesquisar, vocês vão ver que é difícil encontrar portas muito altas. Porque eu fiz esse questionamento quando eu visitei as fábricas e eles falaram, o nosso propósito é muito mais focado no valor agregado do material do que no tamanho. É quase como comparar uma picape e um carro esportivo, eles me disseram. Tem gente que gosta do tamanho, tem gente que gosta da esportividade. Então, esse tipo de porta, vocês podem ver pela imagem ali, uma pessoa representada de 1,80 m. A porta é, sim, muito significativo o tamanho dela, mas o intuito dela não é ser tão grande. Aqui eu trouxe um vídeo, eu vou passar um pouquinho mais rápido, que o nosso tempo, temos mais 5 minutos. É só para vocês entenderem como é que é essa dobradiça oculta. Ela fica dentro dos 2 perfis. Ela tem ajuste nas 3 direções, isso facilita muito na instalação. E ela tem um nível de segurança superior, vocês veem que ela é uma dobradiça mais imponente do que costumamos ver. E ali o funcionamento. Aqui são os testes dessas dobradiças, isso é lá na Itália. Deixa eu dar mais um play. Vocês veem que essa porta ali é bem pesada e eles botam muito mais que 250 quilos, mas o vídeo ele tinha quase 10 minutos, eu cortei mais o início. Mas e vocês veem ali, ele vai aproximar agora, tem um contador vermelho, 103.016, isso mesmo. Eles testam 200 mil ciclos de abertura, essas dobradiças, é muita abertura. Bom, agora chegando mais para o fim da apresentação, o que não fazer? Eu trouxe 2 exemplos, um deles eu já citei ali um pouquinho, vou revisitá-lo, que eles são um pouco parecidos. Mas o que eu vejo mais comum, é muito comum, eu até ia trazer uma imagem, mas eu não posso porque senão eu uso a imagem de outros, mas eu vejo isso direto. O pessoal usa, o que eles fazem? Eles adaptam a porta, aquela questão que eu falei de botar o painel, e daí eles sabem que eles precisam aumentar a capacidade do peso. O que eles pensam? Ah, ela tem 2 dobradiças, vou botar uma terceira, vou botar uma quarta. Eu já vi portas com 8, 9 dobradiças. Isso não é normal e com certeza isso vai dar um problema. O problema não é imediato, mas daqui a um ano essa porta vai estar arrastando no chão, vai estar danificando alguma coisa da parede. E uma coisa que é interessante, isso não é uma regra porque existem diversos modelos de dobradiça, mas para vocês terem uma ideia, vamos fazer um exercício aqui. Tenho 2 dobradiças, cada uma aguenta 50 quilos. Tá? Esse é um dado oficial de uma marca que vende no Brasil, cada uma aguenta 50 quilos. Se eu tenho par, cada uma aguenta 50, eu tenho 100 quilos, certo? Se eu boto uma terceira dobradiça, eu tenho uma porta que precisa de 150 quilos, eu boto a terceira, eu tenho 150 quilos, certo? Errado, porque a terceira dobradiça ela não vai entrar no sistema com a mesma capacidade das outras 2. Ela vai ter uma perda que vai ser inerente do modelo dela. Pode chegar às vezes até 50% de perda, normalmente uns 20%. Então aqui onde você está esperando a terceira dobradiça aguentar 50 quilos, ela está aguentando 20 quilos. Se você botar uma quarta, ela já não aguenta mais os 40 quilos que essa terceira aguentou. Ela aqui já vai ter mais uma perda de 20%, mais ou menos ela vai estar aguentando 30 quilos. Então você tem um sistema com 4 dobradiças esperando que ela aguente 200 quilos, mas na verdade ela está aguentando 170, ou um pouco menos. E é aí que os problemas ocorrem. Então o que eu gostaria de deixar de dica? Cuidado com as adaptações. Nem sempre botar uma a mais significa que ela vai ter o mesmo desempenho. Sobre manutenções, a manutenção dessas portas é muito simples, porque o sistema de dobradiças e da fechadura é mecânico. Então, o que é recomendado é limpeza. Não precisa ser uma limpeza muito frequente. Você mantendo a manutenção ali a cada 6 meses, uma limpeza mais superficial já é o suficiente. E o material que fica nas extremidades, daí, o que eu cuido do material? Pode ir na rua, não pode?
Aí o que nós fazemos normalmente? O cliente vem, o arquiteto, ele diz, olha, eu gostaria de usar este material. A gente pesquisa onde vai ser aplicado o material, se é dentro, se é fora, se é externo, qual que vai ser o uso. E ali a gente recomenda. A gente muitas vezes entra em contato com o fabricante, pega as especificações e diz, ó, se você manter nesse ambiente, você vai ter que ter tais cuidados, ou não é recomendado, a gente sugere que substitua por outro, e assim a gente acompanha. Bom, pessoal, é isso. Deixo na tela aqui o QR Code, por favor, escaneiem, mandem suas dúvidas, nos sigam nas redes sociais, precisamos de engajamento. O primeiro telefone do contato é o meu telefone pessoal, eu fico muito feliz, eu sempre gosto de atender as pessoas primeiro, então podem mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida técnica e quiser mandar no Instagram, manda, porque ali a gente entra todos os dias para responder alguma coisa. Tem o telefone também ali, é o telefone do escritório. Vocês podem entrar em contato com a equipe que eles vão auxiliá-los. Obrigada, André. E você que está nos acompanhando, se ainda não registrou sua presença, não esqueça, sempre tem a tela com a foto do palestrante e um QR Code. E se você quer fazer alguma pergunta pro André, ainda dá tempo, manda uma pergunta no chat, a gente já tem algumas aqui, mas ainda dá tempo dele responder as perguntas que você enviar no chat. Então, corre lá que a sua pergunta pode ser essencial para quem está nos ouvindo. André, obrigada por participar do Roadshow, por estar de volta aqui agora para responder as perguntas. A customização das portas, ela está muito associada à funcionalidade, né? Existe algum limite de customizar e conseguir atrelar isso à funcionalidade? Sim, existem alguns limites. Um que a gente bate muito... Vou aproximar um pouquinho do microfone, melhorou? Claro. Um que a gente bate muito é o peso, que é um diferencial da marca. A gente recebe muitos clientes que querem usar materiais pesados e a dobradiça não suporta ou existe o risco de empenamento. Então, isso é um dos limitantes. Às vezes você tem um material muito bonito e mesmo a porta com essa característica de absorver muito peso, ainda assim, vou te dar um exemplo, tem mármores que pesam 70 quilos o metro quadrado. Aí você pega uma porta pivotante, você vai ter ali 7, 8 metros quadrados na soma, e isso vai dar 500 quilos só do acabamento. Então, às vezes não é possível. É bom, às vezes a pessoa quer botar um acabamento muito pesado só do lado de fora e quer deixar um muito simples do lado de dentro. Isso também não é muito recomendado por causa do balanço. É possível ser feito, aí fazem ajustes. Mas hoje também temos algumas tecnologias que, dependendo do material, a gente consegue trabalhar ali reduzindo o peso ou aproximando ele do centro de peso da porta e consegue usá-lo também. André, lá no começo da tua palestra você falou da relação com a Itália, né? Uhum. O país ainda interfere no teu processo criativo, no desenvolvimento dos produtos? Qual que é a relação até hoje? Olha, interfere muito, é muito baseado no mercado de lá. Eu até não comentei na palestra, mas eu fiquei muito feliz quando eu visitei. Eu comentei que eu fui nas 5 principais fábricas. O europeu tem fama de ser um povo mais frio. Sei, será que eles vão me receber bem, né? Eu tô indo lá dizer que eu tô indo olhar o produto deles. Nos 5 showrooms que eu visitei, os 5 me convidaram para visitar a fábrica. Quando eu falava, olha, eu sou engenheiro de produção, conheci esse produto, vim aqui conhecer um pouco mais, os 5 me convidaram. Então eu achei fantástico. Consegui entrar na linha de produção. Engenheiro de produção adora estar dentro da fábrica, né? Então, até hoje eu sigo as marcas, as principais, as tendências, me inspiro. Até mandei outro dia uma foto para uma das marcas. Eles falaram, nossa, nós temos que fazer um material aí, fazer uma parceria para nós, ia ser muito bacana, porque a gente não tem ninguém no Brasil que representam essas marcas que eu converso, não tem por enquanto, né? Então tá nos planos da marca. E para finalizarmos as perguntas, quais são os desafios de um produto tão único e exclusivo? Qual é o principal desafio? O principal desafio, eu vou falar, eu conversei isso com um amigo há pouco tempo atrás, do empreendedor, porque quando você traz uma inovação, todo mundo diz que você tem que inovar. Isso você ouve o tempo inteiro, mas eu não tinha visto em nenhum lugar alguém falar assim, quando você está inovando, você muitas vezes tem que criar um mercado, porque o mercado não conhece aquilo. Então, as primeiras vezes tu fala e a pessoa, eu comentei que muitas, porta blindada. Não, porque a pessoa já conhece a porta blindada, mas ela não é blindada, ela é uma porta conceito luxo, que tem a blindagem como opção. Então, o grande desafio da inovação, eu acho que é esse, quando você inova, você, ao mesmo tempo, tem que
o mercado leva um tempo para amadurecer e entender o conceito, até assimilar a ideia, até ter coragem de usar. Apesar de que o mercado aí é bem corajoso, o pessoal acha que já é uma característica, né, da arquitetura, a inovação, então facilita. Vou pedir para o André continuar aqui com a gente, porque esse é um momento esperado, né? Todo mundo que registrou a presença estará concorrendo a uma fechadura eletrônica com abertura por celular. Então, na próxima palestra, a gente anuncia quem é o vencedor dessa fechadura eletrônica. André, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, por estar no Roadshow. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite e fico à disposição. Agradeço aos que assistiram a palestra. Por favor, me procurem, ficarei muito feliz em tirar suas dúvidas. Estreia do André no Roadshow, né, André? Estreia, espero estar aqui ano que vem de novo com novidades. Com certeza. Até mais. Obrigada. Até mais, obrigado.